Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é estados confusionais ou encefalopatia ou delírio, através do qual nós conversaremos sobre o que é exatamente o estado confusional, alguns exames clínicos decorrentes e, principalmente, esse mapa vai versar a respeito de algumas patologias que causam esses estados confusionais, ou seja, convulsões, alterações do estado mental e assim por diante. Vamos lá? E por falar em estados confusionais, vamos buscar uma definição mais precisa. Refere-se ao estado no qual existe depressão do nível de consciência. O nível de consciência está alterado para menos, mas é uma extensão menor que o coma. Então, a diferença entre estado confusional e coma é o nível de consciência diminuído. Se está diminuído, é estado confusional. Se está ausente, trata-se do coma. Neste caso, existem respostas à estimulação semipropositais, ou seja, o indivíduo ainda tem alguma resposta quando solicitado em exames específicos. Para que a gente perceba esse nível de consciência, é necessário buscar alguns exames clínicos. Ou seja, como saber se esse paciente tem, de fato, coma, tem o estado confusional, que tipo de patologia pregressa, o que levou à circunstância atual. Então, é importante todo paciente que você pegar, você fazer um exame mais preciso para saber do que se trata. Nada melhor do que começar pela história desse paciente. Na história, você vai ver a história da doença atual, a HDA. E aí é importante destacar o tempo e a evolução do distúrbio. Começou há quanto tempo? Como é que progrediu? Como é que evoluiu? Começou exatamente por qual motivo? Dicas sobre a natureza e a causa que levaram a esse estado confusional. Houve uma infecção? Houve um distúrbio vascular? O que aconteceu exatamente com esse paciente? Mas, como nós falamos na questão estado confusional, você deve estar se perguntando: como é que eu vou saber isso se o paciente de fato estiver com a depressão no nível de consciência, com alguma alteração possível do estado mental? Aí entra a observação de terceiros. Esses terceiros são pessoas que ou convivem com o paciente ou observaram aquela circunstância pregressa. E aí, o que eles podem informar para você? O nível de funcionamento prévio do paciente, o momento em que a disfunção se tornou evidente e a natureza das alterações observadas. Olha, ele levou uma queda e aí teve uma convulsão. Olha, ele teve uma febre muito alta, uma hipertermia e desenvolveu um estado confusional. Esse paciente teve uma meningite, tem um HIV positivo e assim por diante. Então, todas essas informações podem ser úteis no momento em que aquele paciente não tem condições de responder para a gente exatamente o que a gente pretende. Continuando a história, nós vimos a doença da história atual, o que está se passando naquele momento. E a história pregressa, o que levou ao desenvolvimento da história atual. Existem condições que são persistentes. Quais? Por exemplo, alcoolismo, abuso de drogas, outras que não o alcoolismo, diabetes, doença cardíaca, epilepsia, traumatismo craniano e outras mais. Sobre o alcoolismo, que podemos colocar de importante na história pregressa desse paciente. Sobre o alcoolismo, a intoxicação ou abstinência alcoólica. Ele está tomando tanto álcool, está ingerindo tanta bebida alcoólica, que levou a uma intoxicação hepática, por exemplo, que pode, por sua vez, levar a um estado confusional. Ou esse paciente está com abstinência alcoólica, faz tempo que não toma, mas ele ingere em altas doses, o que também pode levar a um estado confusional. Pode também haver uma encefalopatia de Wernicke, ou seja, alteração na fala, na consciência, por alterações de drogas, no caso o alcoolismo. E se não for o álcool, se forem outras drogas, o abuso de outras drogas? Aí é importante frisar que pode haver uma intoxicação
ou uma infecção que também pode levar a um estado confusional. E se for o diabetes? No caso do diabetes, pode ser por hipo ou por hiperglicemia. De repente, esse paciente faz uso de insulina e não tomou naquele instante por algum motivo específico, o terceiro, inclusive, pode informar, e aí está com hipoglicemia, gerou aquela tontura, ou, por sua vez, a hiperglicemia, que também pode levar a essas circunstâncias. Sobre a doença cardíaca, por sua vez, nesse caso, é importante frisar a presença do acidente vascular cerebral, do AVC. Em vídeos pregressos do nosso canal, nós temos, e você pode dar uma olhadinha de uma forma mais ampla. Mas aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você. Mas é importante frisar que nas primeiras horas o paciente com AVC pode ter uma alteração de memória e outras circunstâncias semelhantes. E no caso da epilepsia? A epilepsia pode ser levada por convulsões ou por um estado pós-ictal. Nós falaremos sobre tanto as convulsões quanto o estado pós-ictal, pós a circunstância prévia do ocorrido. E no traumatismo craniano, por sua vez, o paciente pode ter uma concussão ou uma hemorragia intracraniana, uma pancada mais forte ou menos forte. E se for mais forte, pode levar, por sua vez, a uma hemorragia. Todos esses estados também, junto com algum medicamento, com a história medicamentosa desse paciente, dizem respeito à história pregressa e podem sim levar a estados confusionais do seu paciente. Ainda dentro do exame clínico e após observada a história do seu paciente, a HDA e a história pregressa, é importante fazer um exame físico geral. Esse exame físico geral, nós já conversamos sobre a avaliação do paciente neurológico, e vimos lá que, em algumas circunstâncias, faz-se necessário um exame mais apurado. Mas esse exame vai depender de como o paciente se encontra, onde ele está. Ele está na rua, foi encontrado na rua, no chão, teve uma convulsão, está lá na emergência do hospital esperando, corre risco de vida, não corre? Então é importante salientar que todas essas circunstâncias são necessárias para que se saiba exatamente que tipo de exame você vai fazer naquele instante, mesmo que depois esse exame possa ocorrer de uma forma mais apurada. Então vejamos, no exame físico geral, alguns achados são importantes. E esses achados estão relacionados com algumas circunstâncias clínicas específicas, como, por exemplo, se você encontrar no seu paciente febre, pode estar relacionado à meningite infecciosa, à intoxicação anticolinética, são aqueles receptores colinérgicos lá da farmacologia, né? Ou simpatomiméticos, pode também estar relacionado com a abstinência de álcool e do etanol, de alguns sedativos ou de infecções como a sepse. Se você encontrar, por sua vez, uma hipotermia ou diminuição dessa temperatura, não é uma hiper. Lembrando que nem sempre hipertermia significa febre. Por exemplo, até 37. Dependendo do paciente, pode ser considerado uma hiper, mas não chega a febre especificamente. Pois bem, a hipotermia pode estar relacionada com intoxicação por álcool ou por sedativos, a uma encefalopatia hepática, a hipoglicemia, hipotireoidismo e também a infecções como sepse. Sepse é a infecção maior, mais generalizada. E a hipertensão arterial, pode estar relacionada a uma intoxicação anticolinérgica ou simpatomimética, abstinência de etanol, que é o álcool, os sedativos, encefalopatia hipertensiva e hemorragia subaracnoide. O paciente está com hipertensão? Pode ser qualquer uma dessas, mais ou menos, ou outras. E se for ataque cardíaco, o paciente pode ter uma intoxicação anticolinérgica ou simpatomimética, uma abstinência de etanol ou sedativos, uma antiretoxicose ou uma sepse. E você me pergunta, professora, aqui ele tem sepse, aqui tem sepse, aqui tem sepse, aqui tem sepse, aqui também tem. Como é que eu descubro? Olha só, isso é apenas um exame físico geral. Aí você vai detalhando, vai fechando e vai descobrindo exatamente o que esse paciente tem de acordo com outros sinais. Esses são apenas alguns achados importantes para você. E quanto à hiperventilação, ele pode ser sugestivo de uma encefalopatia hepática, de uma hiperglicemia ou de uma sepse. São sinais e sintomas importantes gerais que esse paciente pode ter e os respectivos quadros clínicos sugestivos. A nível de cabeça e pescoço, pode-se encontrar uma rigidez de nuca. E aí você já relaciona a meningite
ou a uma hemorragia subaracnoide. Professora, só essas duas? Não, essas são as mais importantes. Assim como o sinal de Bata ou olhos de Guaxinim, que nós também já vimos pregressamente no traumatismo craniano, que você também pode voltar lá nos vídeos do nosso canal e dar uma observada mais completa. Assim como hemotímpano e assim como a otorreia ou rinorreia do líquido cérebro-espinhal, todos esses sinais achados clínicos podem estar relacionados ao traumatismo craniano. E se for, por sua vez, não sinais, sintomas gerais, vitais, não cabeça e pescoço, mas pele e membranas mucosas. Você está vendo que nós estamos fazendo um levantamento mais geral, um exame físico geral desse paciente. E aí você pode encontrar nesse paciente icterícia. E você vai estar pensando o que pode acontecer. Pode ser uma infecção, pode ser um AVC. E se for erupção com petequias, aí pode estar ligada à meningite meningocócica. Professora, são muitas circunstâncias clínicas. Nós destrincharemos algumas delas nas causas dos estados confusionais. Por sua vez, nesse exame geral, podemos falar em tórax e abdômen. E aí se observa o murmúrio cardíaco, o som do coração. Se tiver alterado, pode estar relacionado à infecção ou AVC. E se você observar a massa abdominal, fizer uma percussãozinha a nível abdominal, se houver alteração, pode estar relacionada à infecção, a algum tumor ou propriamente a encefalopatia. E por sua vez, se for observado um sangramento retal, aí você pode ligar, por exemplo, a uma encefalopatia hepática. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.